Então, pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês para falar um bocado sobre espiritualidade, hein? Nós terminamos o último vídeo falando de iceberg, a pessoa, a sua vida como sendo dividida em duas partes, aquilo que está acima da superfície e aquilo que está abaixo da superfície. Aquilo que a gente compreende, a gente sabe dar nome, a gente sabe investigar, mas aquilo que a gente não sabe muito bem de onde vem, o que nos motiva a fazer, a ter determinadas atitudes, circunstâncias e que mexem com a gente com certeza. Para falar disso de uma maneira mais aplicada à nossa vida, a gente tem que acrescentar alguns termos. Um deles eu já citei mais cedo, acho que no nosso primeiro vídeo sobre visão, uma visão mais abrangente e não limitada da vida, que era cosmovisão. Ou seja, se num primeiro momento a gente falou de você ter uma visão mais ampla de si mesmo, do mundo, aqui nós vamos falar de cosmovisão. Ou seja, ter uma visão do cosmos, ter uma visão do mundo. Eu quero fazer algumas referências aqui, algumas citações do James Sire. Eu vou com certeza indicar esse livro como um dos livros para a gente ler e compreender um pouco mais sobre cosmovisões. Esse é um autor muito citado para se falar disso. E ele diz o seguinte, que em primeiro lugar, a cosmovisão, ela não é fundamentalmente um conjunto de pressuposições, ou melhor, de proposições ou uma teia de crenças. Não se trata apenas disso. Ele diz o seguinte, olha, não é antes e tudo uma questão de intelecto, tampouco é fundamentalmente uma questão de linguagem ou um sistema semiótico de sinais narrativos. A essência de uma cosmovisão reside profundamente nos recônditos interiores do eu humano. Ela é uma questão de alma. Ela representa, ou melhor, é representada mais como uma orientação, talvez uma disposição espiritual, do que uma questão apenas intelectual. Então, primeiramente, o James Sire coloca a cosmovisão como sendo uma questão de direcionamento, sim, tem a ver com intelecto, tem a ver com crença, mas tem a ver com uma forma de pensar e de crer que vai redundar numa ação, que vai direcionar aquele indivíduo. Ou seja, o que ele está querendo dizer é determinada cosmovisão não vai apenas modelar sua maneira de pensar, não vai apenas modelar sua maneira de agir, ou melhor, não vai modelar apenas sua maneira de pensar, mas vai modelar também sua maneira de agir. Por quê? Porque aquela é a maneira como você crê, aquela é a maneira como você entende a vida. E por entender a vida assim, você se dispõe a viver assim. É uma essência, é algo que sim, tem a ver com o intelecto, mas também tem a ver com as nossas emoções e também tem a ver com as nossas ações. Mas ele vai mais fundo ainda, ele diz que, em segundo lugar, a cosmovisão não é só o pensar que direciona, não é só um acreditar que direciona, mas é um compromisso com aquilo também. Não é necessariamente um compromisso que é resultado de uma decisão, mas é uma decisão que é resultado de um compromisso. Vou explicar mais quando James Sire diz o seguinte: o caráter desse compromisso determina o caráter e a direção da vida da pessoa. Esse compromisso é geralmente subconsciente, mas pode se tornar consciente pela autorreflexão. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo, ele está tentando explicar que não é a decisão que firma o compromisso, não. Aquela maneira de pensar, a essência daquele indivíduo, não apenas modela a sua maneira de agir, mas é um compromisso que ele tem com aquela filosofia de vida, com aquele jeito de pensar, de crer e de viver. Então, a cosmovisão, ela é mais ampla do que apenas pensar. Ela é mais ampla do que apenas sentir e ela é mais ampla do que apenas fazer. Ela é o conjunto disso.
o James Sire ainda diz o seguinte: a própria análise de cosmovisão pode nos ajudar a nos tornar mais conscientes do que esse compromisso tem sido. Ou seja, a gente está falando de algo que está submerso. A gente está falando de algo que está abaixo da superfície. Nós estamos falando de uma essência, né? E para isso nós vamos falar de coração daqui a pouco. Mas ainda falando de cosmovisão, a cosmovisão é aquilo que forma, ou melhor, que dá forma às suas ações, que dá forma à sua maneira de pensar e que dá forma aos seus sentimentos. Então, muitas vezes você não entende o que você está fazendo, uma reação, por exemplo, inesperada, uma atitude que você se assusta consigo mesmo, né? Por que aquilo? Isso tem a ver com uma cosmovisão, com a sua cosmovisão, com a sua maneira de encarar o mundo, de pensar o mundo e de viver esse mundo. A cosmovisão, ela pode ser formada por vários elementos básicos que vão te dar, que vão fornecer uma imagem de mundo, vão lhe fornecer uma imagem de mundo. E isso, gente, isso também é espiritualidade. Isso é a maneira como você vai entender a si mesmo, vai entender o mundo e vai viver nesse mundo. Ou seja, falar de cosmovisão é falar daquilo que vemos e, por incrível que pareça, daquilo que não estamos vendo, mas toca a nossa vida. Falar de cosmovisão é falar daquilo que está nos impulsionando, está formando nossa maneira de agir, formando nossa maneira de pensar, formando a nossa maneira de sentir. Como o Sire disse e eu citei no início, é uma questão de alma, ela é mais representada como uma orientação, uma disposição do indivíduo, espiritualmente falando, para pensar, sentir e agir, para viver conforme aquela essência que o toma. Nós vamos compreender ainda mais essa ideia de cosmovisão quando nós falarmos de coração. Você vai ver a gente falando sobre isso no próximo vídeo. Fique ligado aqui comigo, não perca o último vídeo que com certeza deve estar aparecendo aqui à minha esquerda. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma biografia com vários livros, com fontes que vão falar mais sobre esse tema e que vão te ajudar a não só entender de cosmovisões, como compreender qual ou quais cosmovisões estão sobre sua vida, gerando influência, mexendo com sua maneira de pensar, de agir e até mesmo de sentir. Fique ligado, nós nos vemos e nos falamos mais tarde.